Olá, gente! Eu sou a Paloma, professora de inglês, e eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas sobre esse material novo que a gente está tendo na escola agora. Especificamente esse que é da Richmond, esse livrinho azul. Para quem é do primeiro ano, tem um A, para quem é do segundo tem 2A, e assim por diante, até o quinto ano, que é o 5A. Muitas pessoas estão com dúvida nesse material, e o primeiro ponto é o seguinte: como esse material é muito novo, a gente está passando por um período de adaptação, e eu estou aqui para tranquilizá-los, porque cada exercício, cada página, cada assunto está sendo feito aqui na escola. Esse material é um material que não tem um conteúdo tão convencional quanto os outros, ou seja, conteúdo primeiro e depois um exercício com esse conteúdo. Na sala de aula, as palavras novas, as gramáticas, são integradas ali ao vivo. Então, em casa, a gente tem um material que agora vai ser levado para casa, os alunos vão ter acesso a esse material em casa, para estudar e até ter contato também com a matéria, mas em sala de aula a gente trabalha majoritariamente, até porque eles precisam ganhar autonomia, né, com a língua. Então em casa, a partir de agora, desse segundo momento do livro, é que a gente vai começar a ter um acesso maior a deveres de casa e tudo mais. Primeiramente a gente começou a trabalhar a autonomia deles em sala de aula, tudo bem? Para que a partir de agora eles tenham mais autonomia em casa. Pais responsáveis, não se preocupem. Eu vou explicar aqui algumas coisas para não ficar nenhuma dúvida. E caso alguma dúvida nova surja, é só mandar uma mensagem pra gente, ok? Uma coisa importante é lembrar do conceito de listen e de talk, que é avaliado nas verificações. Lembrando que isso é válido apenas do primeiro ao quinto ano, já que a educação infantil, pré, maternal, não tem esse tipo de avaliação e o aprendizado é feito de uma outra forma. Então, do primeiro ao quinto, a gente tem essa verificação, essa avaliação. A gente avalia a partir de dois quesitos. O quesito listen, que é a escuta, que se escreve listen com T, mas a gente pronuncia listen, que inclusive é uma palavra que tem muito no livro deles. E já vou falar mais sobre isso. E o outro quesito é o quesito talk, que significa fala, que às vezes também pode vir com a palavra speak English. Então a gente avalia a fala juntamente com a escuta, o listen e o talk. Eu tô aqui com um exemplo do livro do primeiro ano, mas isso vale pro livro de todos os alunos que têm esse livro azul, tá? O livro Richmond, do primeiro ao quinto. A gente tem aqui um exemplo, o número 1, que tem aqui um track, que significa faixa de áudio, então tem a faixa de áudio 2. E esse exercício tem escrito look, listen and say. Para os pais que têm dificuldade com isso, não se preocupem, porque eles em sala estão aprendendo a ouvir esses comandos, sobretudo o primeiro ano. Não escreve totalmente, mas que já tem uma escuta ativa. Então o listen é a escuta. Então em casa, toda vez que a gente tem esse trackzinho aqui, desse bichinho que eles chamam de Brownie, já até conhecem, é um personagem do livro, ouvindo algo no fone, significa que eles vão ouvir alguma coisa. Mas nunca em casa. Todos os listenings, que são os exercícios de escuta, a gente faz em sala de aula. Caso algum pai queira ouvir esse track, né, que seria essa faixa de áudio, ouvir o que eles escutam em sala de aula, no final do nosso livro a gente tem um QR Code, que é esse daqui, na parte de trás. Na parte de trás, então, a gente tem, inclusive está escrito Scan the access the audio tracks. Então você pode escanear esse QR Code para ter acesso às audio tracks, que simplesmente são essas faixas de áudio. Lembrando que isso não é necessário em casa, uma vez que a gente escuta aqui em sala de aula. Então os pais não precisam ter qualquer preocupação no acesso dos áudios. Como eu disse, a gente escuta em sala mesmo. A partir de agora, a gente vai começar realmente a enviar deveres de casa. Primeiro, em sala de aula, eles tiveram uma iniciação com esse material, entendendo como ele funciona. Mas para os pais eu vou explicar melhor como vai funcionar. Novamente eu tô com o livro do primeiro ano aqui. Se a gente reparar no final de cada unidade, ó, terminou a unidade, deixa eu colocar aqui, existe o Workbook and Review. O Workbook é livro de trabalho. Então eles vão começar a levar os livros para casa e começar a fazer esses exercícios em casa. A parte da Review não é feita em casa. Vou mostrar isso na prática. Em geral, e também não é sempre, se eu percebo que a turma tem dificuldade, eu posso fazer uma dessas páginas em sala de aula, mas no geral, as páginas 44 e 45, e mais pra frente as outras, no final de cada unidade, são deveres de casa. Essa, por exemplo. Lembrando que eu explico na agenda como a gente faz para fazer cada exercício.
Até porque muitos pais não sabem ler os enunciados. Então fica difícil. Por isso eu explico detalhe por detalhe do que deve ser feito. Já a parte onde tem escrito review, que é revisão, essa parte nunca é feita em casa, mas sim em sala de aula. Porque review é uma revisão. Então é um quesito avaliatório também. Em geral, para livros de primeiro, segundo ano, eles têm muito exercícios que envolvam sticker. Stickers são os adesivos, como nesse exemplo que eu vou dar para vocês agora. Esse exemplo ele vai ser realizado em sala, mas nos próximos a gente já vai começar a levar para casa e fazer os stickers em casa. Lembrando que os stickers estão sempre no final do livro e na agenda também especifico para vocês, a partir de agora, quais são as páginas onde esses stickers estão, né? Onde estão esses adesivos, para que não tenha nenhuma dúvida. E caso surja, a gente está aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Peço a vocês nesse momento muita paciência, porque assim como qualquer coisa nova na vida, tudo precisa de uma adaptação. E o programa bilíngue é um programa grande, que precisa de um tempo para, enfim, ser integrado no corpo da escola, no corpo de cada turma, no corpo de cada aluno, para que o trabalho funcione. Então, como qualquer coisa nova, realmente muitas coisas acontecem, dúvidas, imprevistos, mas a gente está aqui para solucionar os problemas e para sanar as dúvidas de todo mundo. Ainda sobre a adaptação, esse material que a gente tem, que é o Richmond, é um material que tem um nível de inglês avançado. Isso não significa que as pessoas, os alunos, não vão entender o conteúdo. Pelo contrário, eles estão entrando em contato com uma vivência nativa na prática. E, por vezes, alguns alunos têm dificuldade com isso mesmo, porque alguns já tiveram essa prática e por isso têm mais facilidade, outros já tiveram menos, por isso têm menos facilidade. A ideia é integrar as turmas como um todo para que cada vez mais elas tenham acesso a um inglês de verdade, um inglês que na prática funciona. Então, nesse primeiro ano, a gente está num processo de adaptação. O resultado de todo esse estudo vem ano após ano. Então, ano após ano, assim como o livro vai ficando mais adaptado, vai ficando mais fácil, porque eles vão pegando o ritmo desse livro, desse conteúdo, no ano que vem eles já não vão ter tanta dificuldade. Então, no outro ano consecutivo, menos dificuldade ainda, e isso vai tornando cada vez mais os alunos próximos à língua nativa. É um processo que pode ter suas dificuldades, mas lembrando, a gente está aberto aqui para qualquer dúvida. No final de cada unidade, especificamente depois da review que eu mencionei para vocês, existem alguns projetos, os CLIL Projects. Muitos pais estão perguntando em relação a esses projetos. Acontece que esses projetos não são feitos em casa. Inclusive, eles têm algumas instruções aqui, que são alguns ícones, que não são feitos para serem feitos em casa. Esses projetos são feitos durante as aulas. Alguns ainda não foram feitos porque esse nível de inglês de alguns projetos é um pouco mais avançado. E por isso a gente adapta na escola. Primeiro ensina algumas matérias para depois voltar para eles. Então podem ficar despreocupados, porque os projetos, não vão ser deixados para trás. E sim, vão ser feitos da maneira certa, mas antes estudando um pouco mais o conteúdo, deixando ele mais claro, para em seguida ter mais autonomia para fazer esses projetos. Lembrando, esses projetos não são feitos em casa, e sim exclusivamente essas duas páginas aqui, que em geral tem escrito em cima workbook. Do outro lado não tem, mas desse lado tem. Em geral, essas duas páginas são juntas. Só para ficar bem claro, deveres de casa geralmente são nessas páginas, onde tem escrito workbook, e a review, tanto a review quanto os projetos, não são feitos em casa, e sim na escola. Dia após dia, a gente vai entendendo melhor como o livro funciona. E cada vez mais eles vão ter contato com a língua inglesa, que é o maior foco desse projeto.